Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez nesta quinta-feira, no primeiro horário da manhã, buscando o Senhor. Para nós é um privilégio podermos ler, nos alimentar da palavra do Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós temos buscado ser zelosos com a palavra do Senhor, andar na sua palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 17, verso de número 22. E enquanto você encontra, nós vamos orar como sempre fazemos. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para podermos vivê-la em nome de Jesus Cristo. Envia o teu Espírito Santo e ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler aqui então o texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus 17, 22, lembrando que hoje, quinta-feira, às 19 horas, nós temos nosso culto online. E você é o nosso convidado, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra que vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? 22, então, contextualizando aqui, Jesus havia descido do monte junto com Pedro, Tiago e João, no monte onde houve a transfiguração, e ele se depara com um pai, né, angustiado, desesperado, porque o seu filho era tomado por um espírito maligno e ele o jogava no fogo, por vezes, outras na água, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Mas Jesus curou, Jesus libertou, e eu quero deixar essa palavra para você. Jesus, ele sempre cura, ele sempre liberta, ele nunca falha. Em nome de Jesus Cristo, ele não vai falhar com você. Amém? E a continuação do texto diz assim, versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Veja, Jesus, nós precisamos sempre entender isso. Jesus, ele não foi pego de surpresa. Jesus, ele veio para se entregar por nós. E isso envolvia ele se entregar aos homens, ser maltratado, né, e ser morto. Então ele contou isso para os discípulos, ele reafirmou mais uma vez isso para os discípulos, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Glória a Deus. Amém? Os discípulos ficaram entristecidos com aquilo que eles ouviram, mas eles começaram a entender algo que é muito importante. Jesus, ele não veio, como eles achavam, para sentar num trono, para reinar num trono aqui na terra, como homem. Não, ele veio para morrer a nossa morte, para pagar o preço pelo nosso pecado. Em nome de Jesus, nós não podemos esquecer disso. Que Jesus veio como Filho de Deus, se fez homem por amor. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de amor, de um Deus que nos ama a esse ponto de entregar o seu Filho para morrer a nossa morte. Porque se Jesus tivesse reinado como rei, nós não teríamos a salvação. Nós não teríamos, e nós estamos vendo isso nos grupos de crescimento, que nós estamos estudando a palavra, e tem sido uma bênção, tanto o grupo de segunda e quarta, quanto de terça, que nós abrimos para aqueles que não são membros da igreja, e tem sido uma bênção tão grande, mas nós entendemos isso, que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, ele quer ter comunhão conosco, ele tem prazer de estar conosco. Assim como nós vemos lá em Gênesis, Deus, toda a viração do dia, todo final da tarde, ele vinha até o jardim aonde Adão e Eva estavam. Nós temos visto isso, temos aprendido, temos estudado a palavra do Senhor e precisamos entender que Jesus vem por amor, que a mensagem da cruz é uma mensagem de amor, sim, de sofrimento por causa dos nossos pecados, do meu e do teu. Ele foi moído, ele foi ali transpassado, como diz a palavra de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas agora, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o Pai nos recebe. Este abismo que há entre nós e Deus por causa do pecado, a cruz de Cristo é o caminho para nós voltarmos para o Senhor. Amém? Então nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos arrependemos, até a lição desta semana, de segunda e quarta, o arrependimento, a importância do arrependimento, de terça também. Então nós nos arrependemos e isso faz com que nós sejamos perdoados
e temos a nossa comunhão com Deus restaurada, em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós somos feitos uma nova criatura, porque nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos dá a possibilidade agora de uma nova vida quando nós andamos com o Senhor, andamos na sua palavra. Amém? E Jesus, ele continua, o texto, nós vamos terminar este capítulo 17 de Mateus, e diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas. Deixa eu explicar para você o que é esse imposto de 2 dracmas. Só terminando o versículo, né? E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esse imposto é um imposto que está determinado lá em Êxodo, que devia ser pago anualmente por todo judeu com mais de 20 anos. É um imposto do templo, não é um imposto romano. César, inclusive, ele autorizou os judeus a cobrarem esse imposto do templo, que mais tarde, com a destruição do templo, ele exigiu que fosse pago a Roma daí, tá? Mas aqui nós vemos que eles vêm cobrar de Pedro e dizer: olha, o teu mestre não paga o imposto do templo, que era uma obrigação pagar o imposto do templo. Todos tinham que pagar todo ano. Ele começou com um censo lá em Êxodo, e aí ele foi caminhando lá do tabernáculo, agora no templo, e era um imposto cobrado para a manutenção do templo. Não era dízimo e não era oferta, tá? Isso é deixar bem claro. Então, respondeu Pedro. Sim, respondeu ele. Claro que ele paga. Nós lembramos também que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos dar a Deus o que pertence a Deus e a César o que pertence a César. Então Pedro responde aquele que o indagou, disse sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Então Jesus, ele já sabia o que tinha acontecido. E ele sabe o que acontece na minha vida e na tua. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe de tudo o que acontece. E ele está cuidando, mesmo que às vezes nós não entendamos, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Mas a vontade do Senhor, para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus ele entra dentro, Pedro, vai até a casa onde Jesus estava, Jesus imediatamente pergunta, sem Pedro falar nada: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Veja, quando ele faz essa referência, ele está fazendo referência como o imposto que havia sido cobrado era do templo, e ele já havia afirmado que ele era maior do que o templo, amém? E, por sua vez, o templo remetia ao seu pai, Jesus como filho unigênito de Deus, então ele como filho, ele não teria que pagar imposto. É isso que ele está questionando. Esse é a clareza, né, o entendimento da pergunta que Jesus faz a Pedro. Respondeu Pedro: dos estranhos. Claro, né, o filho do rei, o filho de Deus, não paga imposto para o próprio templo se o templo é do seu pai. Não paga imposto para o templo se ele é maior do que o templo, que nós já vimos isso anteriormente. Não deveria pagar. Agora, olha o que Jesus diz, versículo 26 ainda. Logo, estão isentos os filhos. Porém, olha o que ele diz no 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Então Jesus, veja, você percebe que Jesus aqui tem a preocupação de não escandalizar, não trazer escândalo. O que é um escândalo? É uma pedra de tropeço. Paulo fala muito disso nas suas epístolas, que nós temos que tomar cuidado para que nós não tenhamos atitudes que venham escandalizar, fazer com que as pessoas tropecem. E Paulo faz uma referência muito forte àqueles que são fracos na fé. Porque se você é forte na fé, que bênção, glória a Deus, mas tenha ela para você. Nós temos que cuidar para não ser uma pedra de tropeço, de escândalo, para aqueles que são fracos na fé e eles venham a se desviar, eles venham a cair, porque eles não têm a mesma fé que talvez você tenha. Esta fé já experimentada, praticada, amém? De quem anda com o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado para não fazer com que eles tropecem. E você vê essa mesma preocupação de Jesus aqui. E ele então diz a Pedro, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Olha que interessante a solução de Jesus. E veja, eu quero trazer isso para mim e para você.
A solução que Jesus tem para o teu problema, para o meu problema, para os nossos problemas, não é como nós achamos que ele vai resolver muitas vezes. Seria normal Jesus mandar você pescar um peixe? Mas Jesus manda Pedro pescar um peixe. Diz lá, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Estáter era uma moeda, amém? E essa moeda tinha o valor que daria para pagar o imposto tanto de Jesus quanto de Pedro. Só que aqui ele nos ensina que as soluções de Deus, elas não são as nossas. Os caminhos de Deus, como eu falei antes, não são os nossos. Você fica esperando, né? Nós ficamos esperando. Quando dar certo, quando o Senhor fizer isso, eu vou poder resolver o problema. Não, Deus às vezes não vai resolver aquilo. Deus vai resolver de outro jeito, de uma outra maneira, de uma outra forma, em nome de Jesus. E ele diz para Pedro, vai lá, tira, e você vai achar um estáter, você vai achar o dinheiro, uma moeda, que ela é suficiente para pagar o imposto meu e teu. Amém? Então Jesus, você vê aqui que eles cobraram o imposto de quem? Do mestre. Foi isso que questionaram a Pedro. Mas Jesus, ele cuida de mim e de você. Jesus aqui, ele cuidou também do imposto que Pedro tinha que pagar também. E ele diz assim, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Amém? Não fique olhando para a circunstância. Por isso que eu tenho dito, sempre tenho dito isso. Não olhe para as circunstâncias. Não fique olhando para os problemas. Ontem à noite, se você puder, eu recomendo, assista a oração de ontem à noite, das 10 horas da noite. Não fique olhando para os problemas. Não dê atenção para os ruídos, para os barulhos, para as más notícias, para as ameaças. Não. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele, preste atenção na sua voz, na sua palavra. E Ele vai te tirar desse lugar e vai te levar para um lugar seguro, vai te levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, ainda que nesse momento você esteja passando por uma circunstância difícil. Amém? O teu Deus é o Deus do impossível, Deus de milagres. Em nome de Jesus, para reverter toda a situação e para usar, eu vou usar esse termo, a forma talvez mais criativa possível para resolver o problema. Assim como ele usou aqui e disse para Pedro, Pedro, vai pescar. E lá você vai encontrar o valor que nós precisamos para pagar o meu e o teu imposto. Amém? Glória a Deus, por isso quero te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela traz sempre esperança para o nosso coração. A tua palavra nos faz nos voltarmos para ti, para as tuas promessas, e lembrar que o Senhor não esquece de nós em nenhum momento. O Senhor está ocupado conosco, o Senhor está olhando para as nossas circunstâncias, em nome de Jesus. Por isso, a Deus, nós vemos aqui nesse texto que o Senhor se antecipou para resolver aquilo que Pedro também teria que resolver. E nós sabemos que o Senhor está fazendo o mesmo conosco, ainda que as nossas limitações não permitam ver. O Senhor está agindo na tua vida, na tua casa, na vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa, dos teus netos, em nome de Jesus, no casamento, no trabalho, na profissão, nos negócios, o Senhor está agindo, o Senhor está cuidando de você em nome de Jesus. O Senhor está olhando para você em nome de Jesus. Oh, meu Deus, vai abençoando cada um que está aqui. Vai abrindo os céus e dá ordem aos teus anjos para que eles possam vir e trazer a bênção, trazer a resposta, trazer a direção, Senhor. Proteger os teus filhos, guardá-los de todo mal, de toda cilada, de todo engano, de toda mentira, em nome de Jesus. Traz à luz aquilo que está escondido, em nome de Jesus Cristo. Traz revelação daquilo que está escondido, em nome de Jesus. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã também. Você que talvez ouviu uma notícia, foi questionado por algo e que trouxe medo ao teu coração. O medo não vem de Deus. O Senhor, a característica de Deus é amor. Em nome de Jesus, é amor, não é medo. Lança fora todo medo, todo temor, porque isso não vem de Deus. Isso é seta do inimigo, é do diabo. Deus é amor. Em nome de Jesus, Deus não veio para nos escravizar, Ele veio para nos libertar. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Como eu disse antes, abençoe o teu trabalho.
em nome de Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a dar like. Qual é a importância do like? Por que eu sempre peço para dar like? Porque faz com que o YouTube divulgue mais o vídeo e mais pessoas possam ouvir esta oração, aprender a palavra de Deus. Também não esqueça de compartilhar com aqueles que você ama. Não esqueça também de colocar lá nos pedidos de oração. Lá nos comentários o teu pedido de oração. Ontem nós estivemos de jejum, hoje nós não estamos, mas nós da mesma maneira, ontem e hoje estamos orando pelos teus pedidos. Nós oramos por todos, você não está sozinho. O chamado de Deus foi para nós chorarmos com aqueles que choram, ministrar a palavra de Deus, levar o consolo de Deus em nome de Jesus, levar a palavra de Deus que transforma, que muda em nome de Jesus, e para nós nos alegrarmos com você também. Amém? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês.